O Pablo Marçal, Aldrin, o último levantamento que eu vi, ele tinha 56 milhões de views. Eu vou repetir, 56 milhões de views nos cortes que a equipe dele produziu a partir do desempenho dele no debate da Band. 56 milhões. Pensem o seguinte, São Paulo, a cidade, tem 12 milhões de habitantes. Cerca de 9 milhões de eleitores. Se você pegar só os... Vamos arredondar para 10. Se você pegar só os eleitores, ele conseguiu likes 5 vezes superiores ao número de eleitores que há em São Paulo. Com um desempenho que, do ponto de vista que quem espera alguma coisa para a cidade, deve se preocupar, né? Sugerindo, mas não provando, como ele tinha prometido antes, que um candidato cheira cocaína. Um negócio assim... Olha, o nível foi para o chão, para o segundo subsolo. Mas estão lá os 56 milhões de views. Por que eu estou tocando no nome do Pablo Marçal aqui? Porque hoje foi divulgado um recorte do Datafolha que diz o seguinte: as intenções de voto em Pablo Marçal oscilaram para cima entre os eleitores de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, padrinhos políticos de Ricardo Nunes, segundo o Datafolha. Marçal conquistou até agora, preste atenção nesse número, Marçal conquistou até agora 29% das preferências entre os que escolheram Jair Bolsonaro em 2022. Ou seja, de cada 10 eleitores do Bolsonaro em 2022, 3 votam no Pablo Marçal hoje. Lembrando que o Bolsonaro tem candidato em São Paulo. E é o Ricardo Nunes. Na pesquisa anterior eram 22%. Ele também chega a 25% das intenções de voto, ou seja, 1/4 dos eleitores que elegeram o Tarcísio governador de São Paulo. Eram 19% na pesquisa anterior. Nunes, por outro lado, oscilou negativamente entre os apoiadores de Bolsonaro. Ele passou de 42% para 38%. Entre os de Tarcísio, ele foi de 40% para 42%. Com isso, a diferença entre o prefeito e o ex-coach oscilou de 20 para 9 pontos, no caso dos eleitores de Bolsonaro, e de 21 para 17 entre os eleitores de Tarcísio Gomes de Freitas, Aldrin Mazei. Ou seja, o Pablo Marçal está colhendo na lavoura do Ricardo Nunes e hoje não é o preferido, mas é um candidato que concorre com o prefeito de São Paulo pela preferência dos eleitores, especialmente do Bolsonaro e também do Tarcísio Gomes de Freitas. Até onde vai Pablo Marçal, Aldrin Mazei? Pois é. Não sei se você vai lembrar, talvez o público lembre aí, algumas semanas atrás eu falei aqui em tom de provocação que o Pablo Marçal ia crescer muito, num momento em que muita gente nem conhecia essa figura, né? E eu até comentei aqui que ele era um candidato com potencial grande para crescer por causa desse domínio que ele tem nesse ambiente das redes sociais. Ele é, de longe, o personagem que está ali entre os candidatos que tem mais habilidade e que está há mais tempo engajando nas redes sociais. Ele tem milhões de seguidores. Se somar YouTube, Instagram, Facebook, ele tem mais de 50 milhões de... Só um número aqui, naquela polêmica do Rio Grande do Sul, ele tinha 8 milhões de seguidores no Instagram. Sabe quanto ele tem hoje? 12. É um absurdo. A projeção que ele está tendo hoje... Está 50 mil por dia. O que nós estamos fazendo aqui, a gente está falando de um cara que não está entre os líderes da pesquisa, mas ele é notícia aqui no UOL, no G1, na Globo News, em todos os programas jornalísticos que fazem análise política, porque é um fenômeno que precisa ser decupado, que precisa ser explicado. E aí acho que entram algumas ressalvas importantes de serem feitas aqui. Primeiro, assim, o que eu preciso dizer, eu não sou não estou aqui postulando a favor da direita ou da esquerda. Eu acredito que a gente precisa votar em bons políticos. Políticos acima de tudo, porque para um cargo executivo como prefeito, governador, presidente, você precisa ter no mínimo
algum conhecimento e experiência em gestão pública. Então, quando me aparece um sujeito que nunca passou por nenhum cargo público, que vem com essa conversa, não, eu sou um empresário de sucesso discutível, hein? Sou um empresário de sucesso, sou um coach, palestrante, vendo curso, tenho escola. Eu acho isso, no mínimo, temerário. Eu acho que você, leitor, devia estar preocupado com isso. Será que esse é um cara que tem um perfil bom para ser o prefeito de uma cidade com tantos problemas tão complexos como São Paulo? Se eu tivesse que escolher num segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, eu voto no Ricardo Nunes. Se eu tiver que escolher entre o Boulos e o Pablo Marçal, eu voto no Boulos. Porque eu acho que a gente precisa de políticos. E aí eu falo isso porque eu acho que a análise que deve ser feita agora é quem é essa figura, quem é Pablo Marçal, o que ele pretende. Ele não é político, ele é mais um personagem que vem com o rótulo do outsider. O cara que vem de fora da política, que está insatisfeito com tudo isso que está aí, que veio para dar voz à frustração dos eleitores. É um discurso que você já ouviu antes. É uma fórmula já conhecida. O bolsonarismo cresceu nesse modelo de fazer uma eleição. O Trump ganhou uma eleição, virou presidente do país mais importante do mundo com essa mesma receita. E aí é interessante você que está aí prestando atenção e muitos aí preocupados em defender o Pablo Marçal, porque são fãs, porque seguem ele nas redes sociais. Esse modelo de fazer política, de ganhar uma eleição, isso não é nem fazer política, isso é ganhar uma eleição. Pablo Marçal não está preocupado em ser um bom político, ele está preocupado em ser um vitorioso, em mais um desafio que ele se autoimpôs. Ele quer ganhar uma eleição, ele quer ser prefeito de São Paulo. E o que ele tiver que fazer para isso, ele vai fazer. Como? Engajando nas redes sociais. Todo mundo já deve ter ouvido falar, a gente vive hoje na era da economia da atenção. Não existe nada mais valioso que se deseje hoje pelas empresas, pelos players, né, pelo mundo inteiro, do que a atenção do público, a atenção da audiência. Quem consegue dar mais atenção tem mais seguidor, tem mais audiência e vale mais no mercado, nas eleições. E ganha mais atenção, ganha mais audiência quem assume um discurso agressivo, violento, radical, grotesco. É assim que você faz audiência. A gente estava falando aqui. O Colombo, nós temos experiência, a gente sabe como ser grosseiro, como ser grotesco. Se a gente quisesse aqui falar um absurdo, soltar uma frase machista, misógina, racista, isso ia repercutir demais. Esse corte dessa frase ia virar manchete, ia viralizar, ia engajar. Mas aí você sabe quem escolher como seu adversário. Exatamente. Que é quem engaja também. Exatamente. Então, é uma decisão de quem tem um mínimo de escrúpulo não agir dessa forma. A gente quer audiência? Claro que a gente quer audiência, mas a gente não quer ser canalha para ganhar audiência. A gente acredita que não é esse o caminho a ser seguido, ainda mais num ambiente como esse, um programa que, né, traz informação com responsabilidade, que apura as notícias, que promove um debate honesto, inteligente, elevado. Voltando a falar do Pablo Marçal e desse método, né? O grande mentor dessa receita chama-se Steve Bannon. Quem estuda comunicação política já há algum tempo sabe que é uma figura central nessa formação do que se chama aí a nova direita ou a nova extrema-direita no mundo, tá? O Pablo Marçal é um personagem que está inserido num contexto mundial de vários players em vários países que tentam levantar essa nova direita, que é, na verdade, um movimento de extrema-direita. Eles dizem que são de direita, mas não são na verdade, de extrema-direita. O modelo do Pablo Marçal já não é mais o Bolsonaro e nem o Trump. Ele potencializou isso. O Pablo Marçal está se inspirando muito mais no Milei do que em Bolsonaro e Trump. Por que eu digo isso? As falas dele, a vulgaridade que ele traz para o discurso,
a postura dele no debate, tudo isso se assemelha muito com o que fez o Javier Milei lá na Argentina, e assim ele venceu uma eleição. Eu acho isso perigoso. Eu acho arriscado. Não, perigoso, mas deu certo, né? Deu certo para o Milei. O candidato deu certo, mas e para o país? E para a sociedade? Então, mas aí é que são elas, não é? Para o candidato deu certo. Você acha que o Pablo Marçal ou qualquer outro político que usa esse tipo de estratégia está preocupado? Nem um pouco. Tem alguma espécie de escrúpulo? Exatamente. A minha pergunta é a seguinte: e quem enfrenta esse tipo de adversário? Porque Vamos é delicado você enfrentar um adversário que topa qualquer parada, que topa qualquer negócio, que vai te acusar de ser cheirador de cocaína, sem oferecer nenhum elemento fático que comprove essa tese. Assim como ele disse que é cheirador de cocaína, ele podia dizer que é viciado em comer feijão, em bolacha cream cracker, né? Que faz gestos durante um debate eleitoral de que ele tem um adversário que usa cocaína, né? E viraliza isso em rede social. Eu confesso que eu não sei como enfrentar. É como se você fosse jogar futebol e alguém entrasse com um prego na ponta da chuteira sem que o árbitro interferisse, para que o jogo voltasse a exigir que todos competissem debaixo das mesmas regras. Então, olha, eu acho que é delicado, viu? Não é simples, mas eu acho que isso tem a ver com o fato de que a maioria dos coordenadores de campanha, dos especialistas em marketing, eles são formados numa época em que não se fazia política dessa forma. A grosseria, a vulgaridade, essa apelação, elas já fazem parte do discurso político. O radicalismo está presente na política, veio para ficar, e ele precisa ser enfrentado. Quando o Pablo Marçal faz esse gesto assim, se referindo ao Boulos, quando o Pablo Marçal vira para o lado, aponta o dedo para Tabata, uma mulher, uma jovem, chama ela de adolescentezinha, jornalistazinha de esquerda, diminuindo de forma machista, vulgar, uma deputada federal. Quando ele vira para o atual prefeito e faz ofensas a ele também, olhando na cara, isso precisa ser rebatido na hora. Eu acho um erro, e aí eu não sei se esses candidatos estão seguindo orientação das direções de campanha, mas é um erro não rebater no ato e na mesma intensidade. Você foi xingado, você tem que rebater. Não pode agir assim, esse cara é um ser inferior, eu não vou me rebaixar ao nível dele. Porque isso não funciona mais. Nós assistimos isso acontecer com o Bolsonaro em 2018, gente. O Bolsonaro era um deputado do baixo clero, sem experiência no executivo, que venceu uma eleição presidencial atropelando uma série de políticos altamente experientes e preparados para ser presidente do Brasil. Ele pulou para a cadeirinha de presidente. Olha o Milei. O cara pulou na cadeira da presidência, assim, desse jeito. O Trump era um apresentador de televisão, nunca foi parlamentar, nunca foi prefeito de nada, virou presidente da República. Essa fórmula existe, ela funciona e ela está sendo usada agora pelo Pablo Marçal. Bem executada. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.